Marcos 10, versículo 46 ao 52, a história do cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que quer que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Entendeu, irmãos? Onde é que a gente precisa acender a nossa fé? É naquilo que está impossível. E nós temos que ver que alguma coisa existe ali que lhe cura. Alguma coisa. Mas que coisa foi essa que o cego acreditou em Jesus? E todos que acreditaram em Jesus, na Bíblia diz que viram o milagre. Tem homens também aqui hoje na terra que vivem milagres. Eles não são da Bíblia, mas acreditou e vive milagre. Como eu já tenho vivido muitos, estou vivendo e vou viver ainda mais. Então, aquele cego, quando ele soube que Jesus ia sair da cidade, ele disse: é minha última chance. Se Jesus sair, eu não vejo mais ele. E aí, perda a chance, porque o cego não tem como eu ir atrás buscar. Então, a minha chance é esperar no caminho. E ele foi lá para o caminho e ficou esperando. Quando ele viu que Jesus já vinha próximo, aí ele começou a clamar. Entendeu, irmãos? Então, quando a gente vê que Jesus está por perto, que a gente está num problema, quando é que Jesus está perto, irmão? Quando você busca. Então, ele começou a clamar. Jesus, oh Jesus, eu preciso de uma misericórdia, me cura por misericórdia, e não sei o que, e começou a gritar. Só que quando ele começou a clamar a Jesus por aquela misericórdia, ele estava fazendo o que ele deveria fazer, que era a única solução. Mas começou a incomodar. Olha onde é que está um dos pontos. Quando você clama a Jesus, quando você prega a palavra, você começa a incomodar. Tem gente que diz: ah, tá chato. Ah, porque isso, para com essa indaga, com essa prosa ruim, só fala nisso. E o cego não deu ouvido a ninguém. É o que nós temos que fazer, irmãos, quando nós somos escolhidos, quando Deus nos chama, nós não podemos dar ouvido. Diz assim: meu foco é esse. Diz: Jesus está ali, ó, o rumo é esse. Ah, não sei o que de um lado, gritou do outro, cala a boca, não sei o que, e você vai firme. Bem assim fez o cego, ele continuou gritando, e o povo: cala a boca, cego, cala a boca, nojento, não sei o que, Jesus não te escuta, Jesus não vai te ouvir, porque tem muita gente gritando. E era impossível mesmo, irmão. Aqui diz que Jesus ia com os discípulos e mais uma multidão. Uma pessoa sozinha clamando e Jesus ouviu no meio da multidão. Jesus te ouve no meio de milhares. Entendeu, irmãos? Então, o cego, só que você não pode parar de clamar e de confiar. Foi o que o cego fez. Aí o povo: cala a boca, cego. Tu acha que Jesus vai te ouvir? No meio da multidão, dois exemplos, irmãos, que Jesus te ouve e te sente.
no meio de muitos. Um é esse aí, o cego clamando lá, Jesus no meio da multidão, poderia não ouvir. E o outro é da mulher do fluxo de sangue, porque ia uma multidão de gente e Jesus no meio. Mas quando a mulher foi lá, ela abriu gente para lá, abriu gente para cá e tocou na veste de Jesus. Quando ela tocou na veste, ela já ficou curada. Entendeu? Ela já curou na hora. Aí Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos que iam com Jesus disseram, claro, Jesus, você está no meio de uma multidão, como é que você não vai ser tocado? Jesus disse assim, não, foi um toque diferente. Entendeu, irmãos? Foi um toque diferente. Todos que estavam ali estavam tocando nele. Mas o toque da mulher foi diferente, porque a fé era maior do que todos que estavam ali. Vocês entenderam, irmão, como é o toque diferente e como é um grito diferente de socorro, de me acuda, de me socorre, de tenha misericórdia de mim? Então ali, o cego, tenha misericórdia de mim, Jesus. Jesus disse, alguém me gritou. Jesus disse, vá lá, mandou um dos discípulos, vai lá e chame-o. E o discípulo foi lá, chegou lá e falou, ei, Jesus mandou que tu fosse. Entendeu, irmãos? O cego era mendigo, coitadinho lá. Só vocês devem imaginar como é que é a vida de uma pessoa que não enxerga, que vive numa situação mendigando. Que aqui diz que ele estava mendigando, né? Na rua. Então, ele deveria estar sujo, todo jogado, nada lá. Jesus não olha se você é rico, se você é pobre, se você... Não, irmão. Jesus quer de ti a fé, quer saber quem é tu. Jesus diz lá, os pequenininhos, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, entendeu? E aí, Jesus diz, traz. Aí trouxeram o cego à presença de Jesus. Chegou, Jesus não chegava e dava bênção para ninguém não, irmãos. Ele perguntava, o que tu quer que eu te faça? Perguntou para o cego, diz aqui, ó. O que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Nós também, irmãos, mesmo que nós, às vezes as pessoas nos acham um ninguém, um nada, mas nós temos as nossas palavras, nós temos a nossa fé ligada, e a gente edifica muita gente e eles nem sabem que são edificados pelas nossas palavras, pela nossa fé, como eu. Eu tenho pessoas que se eu cair, eles caem. Eu tenho pessoas que se eu parar de orar, a vida deles atrapalha de novo. Porque é Deus que sustenta mais pelas minhas orações. Hoje eu tenho 1 ano e meio de oração. Entendeu? Então tem aquelas pessoas que Deus bota no nosso caminho para que a gente sustenta. Deus te bota numa missão. Aí tem pessoas que dizem, esse cara é maluco, fala umas coisas boas e tudo, mas é um pobre, é um largado, um jogado. É isso. E ali, Jesus diz, o que é que tu quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ter vista, Jesus. E diz aqui no finalzinho, vai, a tua fé te salvou, Jesus. Quem curou ele então, irmãos? A própria fé dele. Não foi Jesus que fez o milagre. Foi Deus, mas pela fé que ele teve. Então, todos nós que precisam de um milagre, se tiver fé no Criador, buscar Jesus, enxergar Jesus. Aí diz aqui que quando Jesus falou assim, disse, vai, a tua fé te salvou, ele viu Jesus. Ele era cego. Ele viu Jesus aqui, ó. E logo viu e seguiu Jesus. Logo ele viu e seguiu Jesus. Então, quando ele viu, ele já seguiu. É nós. Quando nós recebemos o milagre, nós nunca devemos esquecer quem nos deu aquele milagre. Quem nos tirou de uma situação, quem nos deu o pão no dia que você não tinha como comprar, quem colocou alguma situação para te tirar de outras, entendeu, irmãos? É Jesus. E nós temos que ser grato a Jesus. Então, irmãos, você que está numa situação complicada, que está precisando de um grito, que está precisando de uma fé, não fica com vergonha, não. Ah, mas se eu gritar, alguém vai me julgar. Que deixa julgar, grita, clama, chama, pede. Aí na hora que tu receber aqueles que te julgaram, aquela multidão lá mesmo ficou tudo de cara, diz, poxa, como é que um cego gritou tanto? Como é que Jesus ouviu no meio dessa multidão? Entendeu, irmãos? É o grito que Jesus precisa ouvir, é o que você precisa gritar, é o grito certo na hora
Certo.